Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Halloween, o início de 2007, dirigido pelo Rob Zombie, filme que é o primeiro remake da franquia e que traz uma pegada bem diferente, focando nas origens do Michael Myers. E quando eu assisti pela primeira vez, eu me lembro de ter gostado bastante e de ter achado o filme mais violento e mais brutal, com uma boa história de origem. E reassistindo agora para fazer especial de Halloween aqui no canal, e que eu te convido inclusive a acompanhar junto comigo, já tem vídeo de todos os filmes anteriores, e eu continuo gostando do longa, mas com algumas ressalvas. E Halloween, o início, surge em uma época onde só o remake salvaria mesmo essa franquia, depois do fracasso que foi Halloween, a ressurreição e todos os problemas que ele teve de bastidores envolvendo contratos e direitos de personagens. Então um remake era a solução óbvia, até para contar mais sobre esse passado do Michael, que até então não tinha sido abordado na franquia. E o Rob Zombie trouxe aqui uma visão brutal e visceral do Michael Myers, mostrando a vida dele desde criança, expandindo a sua lore de como ele se tornou esse psicopata assassino, trazendo a sua infância problemática em uma família muito disfuncional. E eu gosto muito, principalmente, desse começo de filme, que vai adicionar camadas psicológicas que o filme original, por exemplo, não explorou. E eu, como um fã de Halloween, achei essa escolha narrativa muito necessária para dar um respiro em uma franquia já com tantos filmes. E o Rob Zombie traz um estilo inconfundível aqui, sujo, agressivo e cheio de influências do Grindhouse. Ele usa de muitas câmeras tremidas e uma paleta de cores desbotada e cinza, que vai evocar um ar mais de decadência suburbana. Em Halloween, o início, isso vai funcionar bem nas cenas iniciais ambientadas na casa da família do Michael, onde o caos familiar era assustador. E o diretor não teve medo nenhum de mostrar uma violência gráfica que diferencia esse remake de produções mais polidas, mas no entanto, em momentos de perseguição, a edição é muito rápida e os cortes abruptos podem confundir mais do que impactar, especialmente se comparado à tensão construída com tanta maestria no filme original. É como se o diretor quisesse chocar o público o tempo inteiro, ao invés de construir um suspense gradual, o que é uma marca no cinema de terror clássico. E o Tyler Mane, que faz o Michael Myers adulto, talvez seja a versão mais imponente do Michael realmente, com quase 2 metros de altura. Ele traz uma presença física aterrorizante que o original não tinha, já que o Nick Castle era mais esguio. Mas eu tenho que falar também do Daed Fard, o jovem Michael. Esse garoto que tinha 12 anos na época entrega uma atuação assustadora. Eu gosto bastante de como ele compôs o personagem, trazendo trejeitos na sua atuação e uma frieza muito grande. É arrepiante ver como ele constrói o personagem aqui. E a Scott Taylor, como a Laurie Strode, não chega aos pés da Jamie Lee Curtis, é verdade, mas faz um trabalho decente, especialmente nas cenas de desespero. E o roteiro, que é escrito pelo próprio Rob Zombie, vai dividir o filme em 2 partes muito claras: a origem do Michael e depois o clássico enredo de Haddonfield. A primeira metade é bem mais original, explorando temas como abuso familiar, bullying e distúrbios mentais, o que adiciona profundidade ao Michael. E isso humaniza o vilão de um jeito que o torna menos mítico e mais real, como um produto de uma sociedade falha mesmo. Mas já na segunda metade, quando volta para esse território familiar do slasher, o roteiro cai em velhos clichês de perseguições previsíveis, vítimas descartáveis, em um ritmo que acelera demais. E eu vejo isso como uma grande oportunidade perdida de inovar ainda mais, ao invés de só homenagear o original com viradas superficiais. E a cinematografia captura bem o caos da infância do Michael e a aparente normalidade de Haddonfield. As cenas noturnas usam sombras de forma eficaz, criando uma atmosfera pesada de cenário de horror, e o diretor opta por um visual mais realista, com locações
que parecem sujas e vivas, o que reforça esse tom mais pesado. E comparado ao original, por exemplo, que usava demais esses enquadramentos amplos para enfatizar o isolamento, aqui ele é bem mais íntimo e claustrofóbico, e isso funciona para sequências de violência, trazendo um impacto mais brutal. E para quem gosta de um terror mais forte como eu, esse é um longa que tem muito valor e que vale a pena. É um dos filmes mais violentos da franquia, sem dúvidas nenhuma. E o Rob Zombie, sendo músico, capricha nessa trilha sonora. Ele regravou o icônico tema do John Carpenter com um toque mais pesado, adicionando guitarra que combina com a sua estética mais de rock. E os efeitos sonoros são intensos. O som de facadas, respirações pesadas, gritos ecoam de forma visceral e imersiva aqui. Há também uma seleção de músicas clássicas do rock dos anos 70 que ambientam essas cenas, e eu sou suspeito para falar porque é o meu gênero de música favorito e eu acho que combinou perfeitamente com o tema do filme. E Halloween, o início, vai mergulhar num debate de natureza versus criação. O Michael é moldado por esse ambiente tóxico ou ele já nasceu ruim? Fica esse questionamento. A direção vai se inclinar claramente para o ambiental, mostrando todos os abusos e negligências que o transformaram nesse psicopata. E vai ter críticas também à psiquiatria institucional, com o Dr. Loomis lutando contra burocracias. E nos efeitos especiais e maquiagem é onde o gore vai brilhar, porque as mortes são gráficas demais, com próteses realistas e sangue de forma bem convincente, e isso vai atender um público mais órfão da franquia, que buscava essa visceralidade. E em cenas como as do sanatório, a maquiagem envelhece o Michael de forma crível, mostrando a sua degradação física. E violência não é gratuita aqui, ela mostra a realidade desse universo, tornando tudo mais chocante. E eu vejo uma evolução clara aqui nesse ponto, desde os anos 70, e comparando com o original de 78, esse remake perde no suspense, mas eu digo que ele ganha em caracterização. O John Carpenter criava a tensão com o que você não ia ver, usando o Michael como essa força da natureza imparável, onde a gente não sabe de onde ele vem realmente. Já o Rob Zombie, por outro lado, explica muito a origem dele. É uma escolha válida para uma reimaginação, mas que pode frustrar os fãs mais puristas. E esse filme pavimentou o caminho para uma sequência em 2009, mas eu já digo para vocês, é bem inferior a esse filme aqui, e eu vou falar melhor no vídeo sobre ele. E em termos de recepção, Halloween, o início, dividiu muitos críticos e o público. Ele foi bem nas bilheterias, provando que ainda tinha um interesse do público pela franquia. Só precisavam de acertar alguns detalhes e trazer algo novo, o que foi feito aqui. Eu, pessoalmente, gosto do filme. É um dos meus favoritos da franquia. E eu acho um filme bem sólido e divertido para uma noite de terror, tendo bons momentos realmente, como a sequência inicial, que eu adoro. É um dos pontos altos de toda a saga. Então, Halloween, o início, é um remake que arrisca e acerta na sua maior parte. Obviamente, tem erros, como eu comentei com vocês, mas vale muito a pena para os fãs de slasher, que foi um filme muito necessário para dar um gás novo para a franquia, trazendo toda a brutalidade do Michael e todo o gore, e que eu adorei ver de volta nessa versão mais brutal do Michael Myers. E para Halloween, o início, nota 7. Mas infelizmente, a continuação desse filme de 2009 não chega nem perto da qualidade desse aqui, caindo bastante o nível, enterrando a franquia mais uma vez e fazendo nascer, anos depois, a trilogia do David Gordon Green. Mas isso é papo para próximos vídeos do nosso especial de Halloween aqui no canal. Então se inscreva, deixa o like para não perder os próximos vídeos. Estamos chegando no final da nossa série, beleza? E obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e até mais.